Olá pessoal, eu sou Ednilza Guedes, farmacêutica, terapeuta, bióloga e hoje nós vamos falar um pouco mais de saúde, porque toda quarta tem saúde no Leia a Bula, mas a gente trouxe hoje uma pessoa especial, que para mim é especial, já até fiz os meus agradecimentos aqui para ela, né, a doutora Kátia Cosseira. A doutora Kátia Cosseiro é uma pessoa extremamente profissional, ela é cardiologista, vice-reitora da UEA e nós já tivemos o prazer de trabalhar juntas. Mas eu admiro muito essa profissional porque, além de uma grande técnica, uma grande profissional, uma grande líder, ela também é uma grande pessoa. Então a gente... Olha, falo muito, né? E hoje a gente também tem uns corações aqui, viu? Olha que coisa linda. Fechado é o nosso coração, aberto é coração de estudante. Não tem aquela música? Olha só. Doutora Kátia, muito prazer estar aqui no Leia a Bula. Queria que a senhora se apresentasse, que eu coloquei só um pouco da sua experiência, mas eu quero que a senhora diga aqui nessa câmera o que a senhora faz, onde a senhora trabalha. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, é uma honra e prazer revê-la, né? Então, como você falou, eu sou médica cardiologista e tenho especialização em arritmia cardíaca. Estou hoje como vice-reitora da Universidade do Estado do Amazonas, que é uma grande responsabilidade, mas que me dá muito orgulho de estar nessa posição e poder contribuir um pouco com a minha escola, porque sou professora de cardiologia de lá. Legal. Então vamos lá começar a entrevista. Eu sei que você está doido para saber sobre o nosso coração, o coração de vocês, como é que anda. Então, doutora Kátia, quais são as doenças mais comuns que a gente vê assim do coração e qual a faixa etária acometida? Então, as doenças cardíacas, bom, primeiro é importante lembrar que são as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, né? No Brasil e no mundo. Então, claro que o acometimento principal da doença do coração é o infarto agudo do miocárdio, seguido da insuficiência cardíaca e mais o acidente vascular cerebral. Obviamente que nós temos esses fatores de risco para levar a essas doenças, que eu acredito que nesse nosso bate-papo, a gente vai falar bastante disso, porque a prevenção é realmente o maior objetivo de toda essa nossa conversa, para que a população realmente tenha conscientização que a gente não deve chegar nesse estágio de infarto, de insuficiência cardíaca. E quais são, aproveitando, né, o canal da pergunta, quais são as principais causas do infarto? Como é que acontece? Então vamos tentar falar assim um pouquinho de fator de risco, né? Quais são os fatores de risco das doenças cardiovasculares? Então, a hipertensão arterial, sem dúvida, é um dos principais fatores de risco das doenças cardiovasculares, culminando com infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca. Depois nós temos o tabagismo, que nós estamos assim realmente numa situação de combate total para cessar o tabagismo, o colesterol alto, né? A hipertensão, o colesterol, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo e o diabetes mellitus. Muito bem. E assim, infarto do miocárdio, tudo bem. E agora, os AVCs, como é que são os fatores de risco do AVC? O AVC, a gente vai dividir ele em dois grandes fatores de riscos importantes. Primeiro, a hipertensão arterial de novo, né? Mais uma vez, a hipertensão sendo o principal fator de risco, tanto do infarto como também do AVC. E hoje nós sabemos também que algumas arritmias cardíacas, principalmente a fibrilação atrial, chega a ser um dos grandes fatores de risco do acidente vascular cerebral embólico, porque, como a gente está falando, a arritmia é um descompasso do coração. Então, no momento que o coração está descompassado, ele consegue fazer com que o sangue fique coagulado, forme um trombo e jogue para o cérebro. E isso faz parte, é uma causa de acidente vascular cerebral. Então, me fale alguma coisa sobre parada cardíaca. Que às vezes, o pessoal teve uma parada cardíaca. Como é que é isso? Explica aí pra gente. Bom, o que a gente tem que entender é que as paradas cardíacas, a grande maioria delas, por incrível que pareça, 80%, mais de 80% delas acontece fora do hospital. E elas são assistidas por jovens, crianças, na sua grande maioria das vezes. Então, a gente reconhecer uma parada cardíaca é importante também para o leigo.
E atualmente nós estamos fazendo, já tem um grande tempo que a Sociedade Brasileira de Arritmia vem batendo forte nessa campanha de combate e de atenção a reconhecimento de parada cardíaca e treinamento para essas pessoas leigas em assistir essas paradas. Então, existe um treinamento específico de aproximadamente 4 horas, que a gente chama um suporte básico de vida, que a gente consegue, então, ensinar essas pessoas como abordar um paciente que está naquele momento em parada cardíaca. Como é que eu sei que ele está em parada cardíaca? Bom, primeiro a gente tenta chamar e a pessoa não responde. Não está respirando, então a gente já está apto a iniciar as manobras de ressuscitação cardíaca. Seria bom que em cada estabelecimento de saúde, eu estou falando todos os estabelecimentos de saúde, as pessoas fossem treinadas para que houvesse um socorro imediato, não seria bom? A ideia é essa. A gente já tem alguns projetos de lei em algumas cidades, em algumas capitais, e a UEA, ela tomou... Ela está iniciando essa iniciativa de fazer o que a gente chamou de um projeto de UEA cardioprotegida. Olha, maravilha. Então, é interessantíssimo. Esse é um projeto que já vem sido estudado há alguns anos atrás, mas que a gente realmente consiga colocar os desfibriladores externos automáticos. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Assim, a parada cardíaca, basicamente, mais de 80% das vezes, ela ocorre por uma arritmia que tem um ritmo chocável. Então, para reverter isso, precisa de um desfibrilador. Então, vou mostrar aqui para vocês. Esse é o desfibrilador. Olha, ela trouxe o desfibrilador. Eu achei fantástico. Esse é um desfibrilador externo automático que a gente, quando faz o treinamento, ensina a população a usá-lo. Então, ele é basicamente autoexplicativo. Então, ele fala. Literalmente ele fala, a gente liga, ele fala, ele ensina onde coloca as pás e ele detecta se realmente o ritmo é chocável ou não. Então até um leigo pode usar. Exatamente, mas para isso ele precisa de um treinamento. Treinamento, né? Então, qual que é a iniciativa, então, da Universidade do Estado do Amazonas? Nós já adquirimos esses equipamentos, vão ser entregues agora, no início de setembro, em todas as unidades da Universidade do Estado do Amazonas, mas não só entregar, principalmente a gente realizar, em parceria com a Sociedade Amazonense de Cardiologia, o treinamento para todos esses. E é interessante porque é multiplicador. Então, quem aprendeu consegue ensinar outros e outros e outros. E aí aquela estatística de que mais de 86% das vezes que as paradas cardíacas acontecem fora do hospital, muitos de nós aqui no Amazonas estaremos treinados para atuar. Com certeza, eu acho que o número de óbitos vai diminuir, né? Porque tem uma parada cardíaca, por exemplo, lá na Zona Leste, olha só, na Zona Leste, assim lá para dentro aquelas ruas bem difíceis e que o horário de rush é 18 horas. Gente, o trânsito, ninguém se move para lá e para cá. Ninguém se move. Aí, se você tiver alguma coisa mais rápido, que te dê um suporte, isso é maravilhoso. Você falou uma coisa super importante, o tempo, né? Tempo. Esse tipo de arritmia é tempo dependente. Então, claro que quanto antes você iniciar as manobras, mais você salva, então, cérebro, né? Então, porque você tá sem o coração, com o coração sem bater, você não gera fluxo sanguíneo cerebral. Então, obviamente que a partir de 4 minutos sem o atendimento, já começa a ter dano cerebral. Então, é importante que a gente faça isso. Em alguns países mais avançados, só para a gente ter uma ideia do que realmente acontece no mundo, né? Os drones levam esses desfibriladores no local que está acontecendo. Eu já vi. Então, maravilhoso. Né? Então, como é que a gente entende quando a pessoa está tendo ansiedade, quando a pessoa está tendo arritmia? Porque às vezes a pessoa está no local, está estressada, aí o coração bate mais forte. Então, às vezes a pessoa confunde muito que está tendo uma arritmia ou uma ansiedade. Como é essa diferença? Como é que a pessoa diferencia? É importante dizer que as pessoas, elas sentem as palpitações, o coração fica mais acelerado e não necessariamente sempre isso está relacionado com a arritmia. Obviamente que o coração ele é muito regular, mas quando a pessoa consegue imaginar, sentir que o coração dela está descompassado,
Isso sim, isso tem uma relação com a arritmia. Mas nem sempre o paciente consegue identificar isso de uma maneira concreta. Então, a sugestão é que se ele sente alguma coisa diferente no coração, ele precisa procurar o pronto-socorro. A gente precisa dar essa atenção. Eu vou falar uma coisa assim, bem que aconteceu comigo, foi meu TCC de conclusão da minha residência de arritmia. Justamente essa pessoa, quantas pessoas que realmente falavam que tinham palpitação, realmente era palpitação ou era arritmia? Para você ter ideia, 76% de quem reclamava realmente era arritmia. Então, a gente não pode nunca menosprezar os sintomas e a queixa do paciente. Olha aí, essa indicação super importante, porque às vezes a pessoa está no local, sente aquilo, aí ansiedade, aí vai, toma alguma coisa, não procura o médico, não procura orientação, vai lá, tem um problema mais sério. Então, é uma questão muito interessante, que eu vou fazer uma pergunta para a doutora Kátia sobre bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas com energético, a pessoa pode infartar fazendo isso? Eu vou relacionar a bebida alcoólica, não só com infarto, mas também com as arritmias que a gente acabou de dizer. Legal. Então, são bebidas que são estimulantes. Elas não são a causa da arritmia, mas são o gatilho. Então, às vezes, a gente tem uma arritmia que está quietinha lá com a gente, mas a gente vai, toma uma bebida, faz um energético associado, isso acaba desencadeando. Nós temos também, assim, de registro, uma arritmia que é chamada arritmia do final de semana. Então, é aquela pessoa, aquele empresário que vai para o happy hour na sexta, toma no sábado, na segunda vai trabalhar e ele sente a arritmia na segunda. Foi justamente a causa, foi a bebida. Então, existe isso, mas uma arritmia diferente. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, que são muitos os tipos de arritmia. A gente não pode colocar todas na mesma direção. Nós temos que identificar, cada caso é um caso, cada arritmia é um jeito e cada uma tem um tratamento específico. Isso é importante. Eu acho interessante isso porque muitos anos atrás, né? Eu estava num congresso, a gente estava numa festa, né? Eu já era jovem, né? Então eu comi muito amendoim, tomei muito Coca-Cola, tomei Red Bull. Quem disse que eu dormia? O coração parece que estava bem aqui. Tá tudo bem. Eu misturei vinho com algumas coisas, gente, pelo amor de Deus, nunca mais. Hoje eu não tomo álcool, não tem refrigerante, sou completamente light, né? Diet, porque às vezes eu como uma besteira, que a gente não é de ferro. Mas agora vai uma pergunta que todo mundo quer saber sobre o Covid e o coração. Muita gente hoje fala que a gente sabe que pessoas morreram, infartaram, né? Já tinham aquela predisposição, mas hoje o pessoal associa muito infarto e AVC pela vacina do Covid. A senhora, como profissional, eu sei que ela estuda muito, gente, ela não para de estudar, essa mulher. Então, assim, como é que a senhora vê esse assunto? Bom, a pergunta é importante, eu espero que a gente esclareça e a gente realmente tire esse mito, né, e que a gente cada vez mais incentive a vacina. O que acontece, né? O coronavírus, ele gosta do músculo cardíaco, especificamente. Então, ele faz uma lesão no músculo cardíaco e faz uma infecção que a gente chama de miocardite. Então, a grande relação da miocardite com a infecção do coronavírus e a vacina é a miocardite, não é um infarto, não é AVC. Então, obviamente que toda infecção pode dar miocardite, mas especificamente agora, com a grande incidência e a prevalência do coronavírus, a gente teve, então, um maior número de miocardite pela infecção. Mas quando comparado a miocardite que a gente teve durante uma doença, e a gente teve muito, é verdade, miocardite deixa o coração mais fraco no trabalho dele, mas que pode ser tratado e, inclusive, pode reverter essa situação. Quando a gente tem a miocardite que pode ser relacionada à vacina, não só pela vacina do coronavírus, mas por outras vacinas de outras viroses também, ela é muito menor, ela é muito mais fraca do ponto de vista do acometimento. Primeiro que a incidência é infinitamente menor.
E 0,00. Muito menor. Então, é muito mais fácil e muito mais grave eu ter uma miocardite acometida pela doença, pelo coronavírus, do que pela vacina. Então, o que seria melhor? Que todos tomem a vacina para não ter a doença, para então não evoluir para uma miocardite mais grave, que poderia ser pelo coronavírus. Essa é a grande realidade e, graças a Deus, isso é publicado. Então, isso já é científico. Então, a gente já pode falar isso com bastante segurança. Talvez antes, né, o medo foi muito, a gente teve muita insegurança, mas hoje a gente tem algumas coisas, e isso é uma delas, que a gente pode falar com segurança baseada em evidência. Muito boa a resposta. Eu queria saber agora quais são os hábitos saudáveis que você pode ter para fortalecer o teu coração. Olha, é assim, a gente falou de fatores de risco. Nós falamos de tabaco, obesidade, sedentarismo, diabetes, hipertensão arterial. Se a gente prestar atenção, são fatores de risco absolutamente modificáveis, que depende da gente ter força de vontade para poder reverter essa situação. Então, obviamente, quem é gordo consegue emagrecer, quem é sedentário começa a fazer atividade física, quem fuma para de fumar, né? Quem tem pressão alta controla com a medicação. Então, os fatores de riscos, eles precisam ser combatidos. Obviamente, a gente precisa saber quais são. Colesterol a gente consegue controlar com remédio, cada vez mais com remédios mais potentes, estatinas mais potentes. Então, são doenças, são fatores de risco que a gente consegue combater com muita eficácia. E se a gente combate os fatores de risco, dificilmente a gente chega nesse ponto que é o infarto agudo do miocárdio. Muito bom. Agora, ela trouxe aqui um coraçãozinho que abre aqui as artérias. Eu queria que a senhora me explicasse. Eu não sei nem como é que a minha tá aqui, mas ela acabou de falar que tem como a gente vê como é que tá. Se tá tudo, se tá desobstruído, se tá meio obstruído. Tá legal. Vamos Explica lá. Aqui essas artérias pra gente. Então vamos só pensar aqui. Aqui o coração, pode abrir, ele é um músculo, ele é uma bomba. Então, o coração, ele é a bomba que joga sangue para nutrir todos os nossos órgãos, né? E ele é nutrido, o músculo, pelas artérias coronárias, que são essas vermelhinhas que vocês estão vendo aqui e que eu vou substituir por essas aqui. Então, obviamente, o que passa nas coronárias é o sangue. Dentro do coração, nós temos as válvulas. Nós temos 4 grandes válvulas, que são como se fossem as portas para que o sangue entre, depois ela fecha, abre e fecha no maior sincronismo, na maior perfeição. Quando a gente fala que a gente tem um sopro cardíaco, que é uma coisa que todo mundo, eu já tenho sopro, eu já tive sopro, na verdade é o barulho causado pela falha dessas válvulas, né? Isso pode acontecer ou porque está muito estreitada ou porque está muito relaxada, são os 2 tipos de doença das válvulas. Bom, perfeito. Então vamos continuar falando aqui das artérias, das coronárias e do infarto, né? Então, quando tá tudo maravilhoso, que eu não tenho colesterol, que eu não tenho obesidade, que eu faço exercício, minha artéria coronária tá bem limpa, sem nenhuma placa de gordura, nenhuma placa aterosclerótica que a gente chama. Com o passar do tempo, passar dos anos, por tudo que a gente deixa de fazer de bom, pelos nossos maus hábitos, né? E talvez, e claro, também um pouco de genética, a gente começa a criar um pouco de placa aterosclerótica. Então, o sangue passa, mas passa com uma certa dificuldade. Então, o que dá dor no peito? O que dá angina? Quando a gente tem nessas principais artérias uma obstrução acima de 70%. E aí, quando ela entope... Isso aqui já tá morto, né? Aí é o infarto agudo do miocárdio, mas que também a gente consegue reverter, se descobrir isso. Consegue tirar tudo? Consegue tirar Olha tudo. Aí, que se legal. A gente conseguir diagnosticar de novo o tempo, com mais facilidade. Tempo, tudo é o tempo, né? De novo é o tempo. Então, isso é importante. Então, para que a gente não chegue nesse ponto, obviamente, no infarto agudo do miocárdio, na obstrução total das artérias, aqui uma obstrução parcial, aqui uma obstrução total, a gente precisa realmente focar, né? Batalhar e eliminar os fatores de risco e fazer o controle de todos eles. Então, hoje a gente vê que o controle, a prevenção é muito mais do que assim, anos atrás. Anos atrás o pessoal tinha um problema no coração, já morria. Agora não, você tem jeito para, eu acho que vou dizer, para quase tudo, né?
Eu acho que sim, eu acho que a grande mensagem é essa. Primeiro a gente saber, a gente entender, depois a gente procurar para prevenir. Então, antes que eu fique hipertensa, o que eu tenho que fazer? Então, procurar um médico, fazer o seu check-up, para que você veja se você já tem colesterol, para ver se você realmente está fazendo a atividade física que deve fazer, que são aqueles 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, ou 150 minutos por semana, que faz com que o coração tenha realmente conforto para trabalhar. Então, entender esses fatores de risco e principalmente tratar da maneira correta. E felizmente, como você falou, hoje nós temos medicações terapêuticas invasivas e não invasivas absolutamente eficazes e que faz com que a gente consiga realmente melhorar, tratar e curar várias doenças do coração. Então, a mensagem seria o tempo e a escolha que você quer ter de vida. Porque às vezes a gente sente muita coisa e não procura ajuda médica, não é verdade? Eu acho que assim, eu gosto de conversar com meus pacientes, que eu falo que a gente divide responsabilidades, né? Então, a minha responsabilidade é ensiná-lo e explicar o que realmente é ruim, mas infelizmente eu não posso fazer a corrida dele, não posso escolher a comida que ele come, isso é porque ele precisa realmente se gostar e saber o quanto isso vai ser importante lá na frente. Só mais para finalizar, que eu achei muito interessante esse aparelho. Quantos aparelhos vão chegar? Setembro, Alguns aparelhos já chegaram, mas nós vamos iniciar a entrega desses aparelhos essa semana na capital e a partir de setembro nos nossos centros no interior do estado. Mas é tudo para a universidade. O projeto chama UEA Cardioprotegida, mas quem sabe, os nossos políticos, nossos dirigentes não façam disso Manaus Cardioprotegida e coloquem em todos os lugares. Faz uma parceria, né? Com certeza. Não, isso é Eu maravilhoso. acho que isso é maravilhoso, isso é muito importante, isso salva vidas, principalmente isso salva vidas. Eu acho que a gente tem que fazer... Não, salva muito. E assim, eu acho que é custo-benefício, porque às vezes o tempo, né, do atendimento, você atende o paciente logo, a pessoa não tem morte, não tem sequelas, então... Como é que vai ser o custo-benefício disso para tratar a pessoa? Isso é maravilhoso, principalmente para o Sistema Único de Saúde. Eu vejo assim. As políticas públicas de atendimento, elas têm que pensar exatamente nisso que você falou. Se você consegue evitar isso, uma sequela neurológica, por exemplo, quanto isso não é um custo importante? Não se diz o custo da pessoa, do ser humano, né, ter que ficar realmente acamado e dependente, mas também gera um custo também para o Estado, né? É uma aposentadoria, é uma invalidez. E geralmente essas paradas cardíacas, elas acometem pessoas, é o adulto jovem, na sua fase mais produtiva da vida. Não, isso eu achei fantástico essa iniciativa. Deve ter sido tua, né? É, meu projeto. Com certeza deve ter sido ela, né? Gente, achei fantástico mesmo. Para mim foi assim, uma surpresa esse programa. Eu não sei, mas me convide lá para participar. Sim. Estou me oferecendo vai ser um prazer. Participar. Porque, olha, isso aqui... E gente, aprender, né? Quem sabe? E colocar um aqui também. Quem sabe, né, Paulo? Olha, aqui é longe, gente. Já foi um custo muito alto, um cardioversor desfibrilador, mas hoje é acessível, até pelo benefício que isso tem. Então, obviamente que vida não tem preço, né? Com certeza. Mas é claro que a gente precisa ter, mas a gente precisa ser treinado também. Achei sensacional. Inclusive, eu vou até levar para minha... gestora lá do conselho para ter isso nas farmácias, porque a farmácia hoje é considerada como unidade de saúde, um estabelecimento de saúde, então pode ajudar muito. Pode ajudar muito. Pode ajudar muito. Então, gente, eu quero que a doutora Kátia deixe o seu recado aqui para o pessoal do coração. Foi domingo, né? Foi domingo o dia do cardiologista, né? Então, eu convidei a doutora Kátia para deixar essa mensagem. Vocês viram que ela só falou coisa importante, coisas que a gente tem que fazer no dia a dia e o que a gente pode fazer para salvar a nossa vida e a dos outros. Deixa a tua mensagem e o teu Instagram, as tuas redes sociais. Pode deixar aqui. Bom, eu primeiro queria agradecer muito a oportunidade. Uma das mensagens é essa, que a gente divulgue cada vez mais a importância dos fatores de risco e da prevenção.
E então, como nós falamos, assim, é importante falar de diabetes, falar de hipertensão, falar da obesidade, do sedentarismo, da história familiar e do cuidado. Eu acredito muito na prevenção. As pessoas precisam sim procurar a ajuda médica, fazer o seu check-up. Às vezes é imperceptível no começo, mas a gente consegue fazer essa prevenção e tratar da maneira adequada. A gente precisa fazer o tratamento da maneira adequada, porque felizmente, e aí eu vou pegar um ganchinho da farmácia, hoje no nosso estado, nós somos o primeiro estado do Amazonas a ter todo o arsenal de tratamento para insuficiência cardíaca do Brasil. Então, isso é maravilhoso, eu faço parte, nós criamos um CEAF, eu tive um contato muito grande com o seu grupo de farmacêuticos lá da SEMA, e fizemos esse CEAF na Fundação Hospital Adriano Jorge e tivemos um apoio grande do secretário de Saúde, do governo do estado nesse sentido, e hoje nós somos uma referência no Brasil. Então, é o Quarteto Fantástico, que trata insuficiência cardíaca, e falar de insuficiência cardíaca é falar de uma doença que mata mais que câncer e AIDS. Então, com certeza. Por que não ter essas medicações na rede pública e oferecer para os pacientes? É importantíssimo, está acontecendo e graças a Deus nós somos referência. Então, cuide do seu coração, nós estamos super à disposição em sempre estar sendo convidado. Sou da Sociedade Brasileira de Cardiologia da Seccional Amazonas, junto com a nossa presidente, a doutora Mônica Usana, que está fazendo uma parceria muito grande com a gente e que vai fazer esses treinamentos para toda a escola, né, para toda a Universidade do Estado do Amazonas. Olha, muito legal. Te agradeço, doutora, de coração mesmo. Tenho acompanhado, eu acompanho o trabalho de muita gente, porque o pessoal fica lá calada, né? Mas quando eu tenho oportunidade, aquilo que eu acho assim, muito interessante e que traz muito benefício para a gente, eu chamo a pessoa aqui, mas ela é uma pessoa especial para mim, do meu coração. E eu quero me despedir, né? Até o próximo Lê a Bula. Peço que vocês sigam as redes do Holanda, do Portal do Holanda, no Facebook, Instagram, Twitter, e também no YouTube, e @ednilzaguedesfarma. Pode me falar lá no direct, eu demoro 1000 anos para responder, mas eu respondo, gente, com certeza. Então, minha gratidão, doutora, e até a próxima Lê a Bula. Gratidão. Obrigada.